Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 4. Capítulos do 9 e 10. Capítulos 9 e 10. O 9 é de 19 de setembro de 1900. Obediência de pedir alívio nas penas a Jesus. Duplicando-se sempre mais o espasmo da dor, teria querido escondê-lo e fazer que ninguém se desse conta. E teria querido mantê-lo em segredo, sem dizer ao confessor o que disse acima. Mas era tão forte o espasmo que me pareceu impossível. E o confessor, usando a sua habitual arma da obediência, ordenou-me que lhe manifestasse tudo. Então, depois de ter-lhe manifestado todas as coisas, disse-me que por obediência devia pedir ao Senhor que me libertasse, de outra maneira cometeria pecado. Ó, que tipo de obediência é essa? É sempre ela que se atravessa em meus planos. Então, de má vontade aceitei esta nova obediência, mas apesar disto, não tinha coração para rogar ao Senhor que me libertasse de um amigo tão querido como é a dor, muito mais que esperava sair do exílio desta vida. O bendito Jesus me tolerava e ao ver me disse: Tu sofres muito, queres que te liberte? E eu, tendo-me esquecido um momento da obediência, disse: Não, Senhor, não, não. Não me liberte, quero ir, e além disso, tu sabes que não sei te amar. Sou fria, não faço grandes coisas por ti. Ao menos te ofereço este sofrer para satisfazer ao que não sei fazer por amor teu. E ele, e eu, minha filha, infundirei tanto amor e tanta graça em ti, de modo que nenhum me possa amar e desejar como tu. Não estás contente? Sim, mas quero ir, Jesus. Quero ir. Jesus desapareceu, e eu, voltando em mim mesma, me lembrei da obediência recebida, e tive de me acusar com o confessor. E me ordenou que absolutamente não queria que me fosse o que o Senhor, e que o Senhor me libertasse. Que pena senti ao receber esta obediência. Parece que quer tocar os extremos de minha paciência. E que interessante nesse texto, a Luísa está bem sofredora, muito dolorida. Aqui não dá para saber exatamente o que ela está passando, mas o estado de alma vítima dela está deixando ela bastante debilitada. E ela vai e diz ao confessor, porque ela não poderia esconder nada, né? Ela já tinha obediência de ter que abrir tudo o que acontecia para ele. Não só de escrever, mas também de relatar. Até mesmo verbalizar para o confessor. E só que ela falando, né, que não se importava de sofrer, porque ela queria, na verdade, era morrer. Então, quanto mais ela sofresse, mais ela tinha em mente que se ela tivesse ali num processo de muito sofrimento, ela poderia morrer, né, sofrer tanto chegar a morrer. E o confessor também, porque tem essa realidade do cuidado, que ele está cuidando de uma alma, ele está orientando, guiando uma alma. Claro que é sempre Deus, ele é apenas um instrumento, mas ele também tem o cuidado de dar a ela a obediência, de pedir a Jesus para ela não sofrer daquela forma. Porque imagina, se um confessor, ele acaba ali concordando totalmente com os sofrimentos que ela passa e não tem um cuidado com a realidade dela mesma, a realidade humana também, não só espiritual, mas também humana. E ela vem ali de tanto sofrer, né? Entra ali num processo de sofrimento muito, muito intenso e acaba perdendo a vida. Ele pode ficar depois, né, com a realidade da culpa. Eu não cuidei, né? Eu não orientei direito, eu não soube guiar essa alma. E ela acabou entrando no extremo. Mas, como o trabalho era de Deus, Deus exatamente sabia o que estava fazendo. Mas o confessor toma essa atitude de pedir para ela não sofrer, pedir para ela poder ser preservada do sofrimento. E aí, quando Jesus vem, ela fica tão ali feliz pela presença dele, e ele, sabendo o que ela queria, ou melhor, ele sabia de tudo ali, da obediência que ela tinha recebido, e ele pergunta para ela, como se ele não soubesse, mas ela acaba se esquecendo da obediência e acaba falando, não, Senhor,
eu quero continuar sofrendo, eu quero continuar sofrendo, porque ela, a intenção, na verdade, dela era ir para o céu, logo. A intenção dela era sofrer ali o máximo, a mais intensamente possível, para poder morrer logo. E aí ele pediu se ela queria que ele libertasse, e ela falou que não, porque na verdade ela queria realmente ir voltar para o céu logo. E ele acaba, e aí ela fala que, nossa, é bem interessante o que ela fala aqui, porque é um estado de consciência bem profundo dela, de se reconhecer que ela não sabe amá-lo. E ela fala, Senhor, eu não sei te amar, eu sofria, eu não faço grandes coisas por ti. Ao menos te ofereço este sofrer para satisfazer o que eu não sei fazer por amor teu. Então, que a gente também tenha essa consciência, Senhor, eu não sei te amar. Senhor, eu sofria, Senhor. Eu não faço nada de grande para o Senhor. Tudo que eu faço é desejar, Senhor. O que eu faço é desejar. Desejar realmente que o Senhor tenha em mim liberdade, livre acesso. Mas o sofrimento, como é que ela entendeu ali que o sofrimento, pelo menos se ela não tinha, se ela se sentia, se ela se via feia, se ela se via fraca, se ela se via débil, se ela se via ali fria, sem estar fazendo nada de bom para com Deus, né, retribuindo de alguma forma para com Ele, ao menos o sofrimento era uma forma de compensar essa frieza toda. Então, que a gente não pede nada para Deus, a gente não pede o sofrimento e não pede também os bens. A gente só oferta a nossa vontade, que nosso desejo é que Ele realmente tome o posto e o governo, o reinado sobre a nossa vida, sobre tudo. E Ele que passa a decidir aquilo que é melhor para nós, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Mas ter essa consciência de que, já que eu não sirvo para nada, pelo menos que esse meu sofrimento sirva para te agradar de alguma forma. Então ela teve essa consciência, mas o desejo dela era o quê? Já que eu não sei te amar, Senhor, pelo menos o meu sofrimento pode te servir de alguma forma. E aí nossa, o que ele fala para ela? Eu vou te infundir tanto amor e tanta graça em ti, de modo que nenhum me possa amar e desejar como você. Ele queria contentá-la. Então, olha só, o desejo dela de realmente ser para Deus, mas se ver ali impotente diante da grandeza, e ele vem, por causa desse desejo dela de amá-lo, mesmo sentindo que não correspondia ao amor dele, ele falou que ia infundir nela tanto amor que iria ultrapassar todas as outras demais criaturas que o amava. E, nossa Senhor, então a gente tem que desejar o quê? Desejar a vontade de Deus, é o que a gente precisa. Porque na vontade de Deus, ele contém tudo, ele contém o amor, vai conter tudo que é necessário para nós. Se a gente compreender que a vontade de Deus contém todos os bens possíveis e imagináveis, é só a gente desejar essa vontade. Desejar que a nossa vida seja totalmente conformada, seja totalmente fundida com a de Deus, para que Ele possa comunicar a nós os bens que Ele deseja, inclusive o bem que é o amor, que é Ele mesmo, que é a essência de Deus, é esse amor. Ele mesmo comunica esse amor à nossa alma para poder nós, claro que é o amor dele mesmo, ele se amar através de nós. Mas se a gente desejar o amor, é, ele pode nos comunicar o amor, mas a gente tem que desejar a vontade dele. É a vontade dele que tem o poder de tudo. A vontade dele tem o poder do amor, a vontade dele tem o poder da misericórdia, a vontade dele tem o poder do perdão, a vontade dele tem o poder da força, a vontade dele tem o poder da sabedoria, a vontade dele tem o poder de abraçar todas as demais potências. É na vontade de Deus que está todo que ele está na vontade dele. Então, o que a gente mais precisa desejar? Ter a intenção mais pura de corresponder, de desejar, de pedir, suplicar, Senhor, eu desejo a tua santíssima vontade na minha. Senhor, eu desejo a tua santíssima vontade na minha, isso é o mais importante. Se a gente compreender isso, o resto vai vir por acréscimo. No dia 20 de setembro de 1900, que é o capítulo 10, sinais de cruz para recuperar a saúde. Continuo a sofrer, mais do que nunca, porque me foi negado o poder de morrer. Então, ao ver meu adorável Jesus, me repreendeu por minha demora em obedecer, porque até então parecia que me tolerava. Enquanto isso, viu o confessor e Jesus, virando-se para ele, tomou-lhe a mão e disse-lhe: Quando vier, marque-a com o sinal da cruz na parte da dor, que a farei obedecer. E desapareceu. Então, ficando sozinha, sentia mais intensa a dor.
Depois, vindo o confessor e encontrando-me sofrendo, também ele me repreendeu, porque não obedecia. E tendo-lhe dito o que tinha visto e o que nosso Senhor tinha dito ao confessor, ele, ao ouvir-me, fez o sinal da cruz na parte onde sofria. E em 2 minutos pude respirar e mover-me, enquanto antes não podia fazê-lo sem sentir espasmos atrozes. Parece-me que a obediência e aqueles sinais de cruz ataram a dor, de modo que não posso mais me doer. E eis porque fiquei decepcionada em meus planos, porque esta senhora obediência tomou tal poder sobre mim que não me deixa fazer nada do que quero. Até no mesmo sofrer quer ela dominar, e devo estar em tudo e para tudo sob seu império. Aqui continuando o capítulo anterior, referente a essa realidade da dor, do sofrimento, e a Luísa ali meio que resistente a essa obediência, porque ela queria morrer, ela queria voltar para o céu, queria o mais rápido possível para o céu. Mas Jesus vem e dá para ela obediência, inclusive comunica isso ao confessor, que depois ela tem que repassar para o confessor, que era para ele fazer ali o sinal da cruz e ela voltar ao estado natural para poder ela sair do sofrimento, porque ela não queria, porque ela queria, o que ela queria na verdade era se terminar logo com tudo isso. E como tinha muito, nossa, muito chão ainda pela frente, ela falando do que Jesus havia feito, ele obedece, o confessor ali obedece e faz com que ela obedeça. E ela se decepciona, porque ela estando sob o império da obediência, ela não podia escolher, porque a escolha dela era: deixa eu sofrer até morrer, deixa eu sofrer até morrer, porque eu quero morrer. Então, olha só que interessante a gente pensar que estar submetido à vontade de Deus é inclusive estar submetido à obediência. E a obediência, ela vai fazer com que se manifeste de verdade onde está a vontade de Deus. A vontade de Deus está na obediência. E quando ela obedece, ela está exatamente fazendo aquilo que Deus quer que ela faça, através do confessor ali. Então, o que é importante também para a gente saber ali que muitas vezes, dentro das circunstâncias da nossa vida, tantas coisas que parece que é tão contrário, que às vezes humanamente a gente gostaria de fazer diferente, de ter a rédea ali, de tomar a decisão de fazer diferente, mas se a gente tem a intenção de fazer somente, de viver somente aquilo que Deus quer, a gente aceita a realidade do jeito que ela está. Às vezes ela está favorável, às vezes ela está desfavorável à circunstância, mas a gente sabendo que aquela circunstância é exatamente aquilo que Deus quer, mesmo que a gente não goste, mesmo que a gente fique ali se debatendo humanamente, mas a gente, conhecendo o que é a vontade de Deus, a gente obedece. E obedecendo, a gente está correspondendo ao que Deus quer, está assentindo com a vontade de Deus. E o que Deus quer é mais isso, esse assentimento nosso, essa concordância, essa correspondência. Então, eis-nos aqui, Senhor, para ti, sermos para ti, sermos aquilo que o Senhor projetou para a nossa vida, fazer exatamente aquilo que está para que cada um de nós façamos. Toma conta, Senhor, toma todos os espaços, todos os, todas as células da nossa vida, do nosso ser, da nossa existência, toma posse de tudo e seja em nós aquilo que o Senhor quer. Toma posse, Senhor, não só da vontade, mas de todo o nosso ser. Porque nós fomos feitos para ti. Fomos feitos por ti e para ti, Senhor. Que assim seja. Amém. Fiat.